Senhoras e senhores, voltamos! E aí, Diego? Chegamos ao final do ano, hein? Será que temos tempo de lançar esse vídeo? Vamos correr aqui, acho que vai dar tempo sim, né? Bem na virada, hein? Quase na virada. Não atrapalhamos aí o show do Roberto Carlos, mas está quase em cima da missa do Galo, mas tudo bem. Estamos aí, pessoal. Tá quase na virada. Você sabe que tem algumas simpatias aí. Você come, você come peru na virada do ano, ô Diego? Você sabe que não pode comer, né? Ah, não pode. Minha avó falava que ele cisca para trás, né? Isso aí, a vida não anda. Senão o ano 2023 não vai para frente, né? Ele vai para trás. Já É pensou? uma época secada de superstições aí. Quem nunca, né? Roupinha branca, no ano novo. Você vai na igreja, É, tudo de roupa branca. roupa branca, pulando ondinha quantas horas? É 7, né? É Sete 7 ou é ondinhas. 6? 7 ondinhas. É 7. Você sabe, tá vendo? Você pula onda, né? Você é Essa eu daqueles nunca que fiz. pula onda e ainda joga rosa no mar ainda. E com lentilha na carteira. Não é lentilha, não. É semente de romã. Ah, é, aí, ó, tá vendo? Quem manja é Lentilha você você. come na virada. É Né? verdade. E tem que usar roupa amarela para trazer dinheiro. Mas, Diego, brincadeiras à parte, as simpatias do ano novo. Essa é uma época em que as pessoas fazem projeções, né? Não sei se você já comprou a sua agenda de 2023 ou você já ganhou. Rapaz, eu tô querendo ir nas lojinhas aqui em volta de casa aqui pra ver se eu acho uma, viu? Pegar aquela de Tem propaganda da casa de ração, não, isso aí é o calendário, né? casa de carne. Mas o pessoal usa fazem aquelas agendinhas de projetos para o ano, né? E é justamente sobre isso que a gente quer falar. Previsões para 2023. Aí o pai Diego, Diogum, não, brincadeira, né? Arrependido. Tá Amarra e repreendido aí. anulo. Amarra e anulo, como diz. E o pai Marcelo de não sei das quantas aí. A ideia é justamente, então, a gente fazer previsões para o ano de 2023 e além, não somente 2023, mas ir além também. Na verdade, eu queria fazer a previsão e ganhar sozinho na Mega Sena, né? 500 milhões, eu acho que essa seria a melhor previsão possível nessa altura do campeonato, né? Aí Mas, esse vídeo aqui ia bombar se tivesse essa previsão, hein? já pensou? Ia Aí bombar. estourar a boca do balão mesmo. Ia virar Mas, vídeo. bom, o tempo, né, Diego? Tempo. Isso eu não sei você, mas chega essa época do ano, assim, eu tenho aquela sensação de final de feira, vamos dizer assim. Aquela sensação de finish mesmo. Tá acabando. Aí você olha para trás, aí você tenta recuperar aquilo que você não conseguiu concluir, você corre para tentar concluir, você olha para trás e fica feliz com aquilo que você conseguiu alcançar. Isso é muito, muito do ser humano, né, Diego? O tempo. Porque os animais, eu não vejo os animais preocupados com o tempo. O É tempo verdade. aqui, eu quero dizer, as horas, os minutos, o calendário mesmo. Não é o tempo, o clima. E os animais, eles se importam com o tempo, o clima, as estações. Mas isso é muito nosso, né, Diego? Será que tem alguma coisa a ver com o fato de sermos imagem de Deus? Eu acho que tem tudo a ver. Porque o tempo é algo que é interessante para Deus. Porque foi Deus que fez as coisas dessa maneira, como nós estávamos conversando. Deus fez tudo de maneira cíclica, não é? Exatamente. Nós somos seres naturais, obviamente, né? Fazemos parte de um ecossistema criado pelo próprio Deus. Lá em Gênesis você vai vendo como Deus vai criando sempre a base de sustentação da próxima criação dele. E, em último caso, ele criou os seres humanos, ou seja, tudo que veio antes é a base de sustentação dos seres humanos, ou seja, a Terra, os astros, né, primeiramente, né, quando Deus cria
céus e a terra, separa a noite do dia, aí cria os animais, as plantas, os vegetais. Deus vai criando tudo em ordem cronológica, um sustenta o outro, e na ponta dessa estrutura de criação está o homem. Então, nós não estamos sozinhos aqui. Obviamente, nós não estando sozinhos, nós somos influenciados por aquilo que está ao nosso derredor. Então, por exemplo, você falou aí, chega o fim do ano, é como se a gente estivesse encerrando um ciclo. E, de fato, estamos, né? Se você parar para analisar os fatores naturais, a Terra terminou de dar a volta completa no Sol. Então, 365 dias, a Terra ficou rodando em torno do Sol e chegou a uma volta completa. Cumprimos um ano. Quando chega, assim também durante o dia, nós vemos isso nas minúcias também, no dia a dia, nós temos o dia e a noite. Imagina se a gente tivesse só o dia. Os nossos chefes iam provavelmente aumentar a nossa carga horária de 44 horas semanais para, sei lá, para 100 horas semanais, porque ela fala, não, você não precisa dormir, não tem noite. Mas Deus fez tudo certinho, céu e noite, algo mais sagrado ainda para Deus, né? O sétimo dia de descanso, isso está até nos 10 mandamentos, é um reforço de Deus de que, olha, você vai trabalhar 6 dias, mas no sétimo você vai consagrar para mim. Aí você pensa, poxa, Deus está pensando só nele? Não. Deus está pensando no nosso físico, no nosso emocional, no nosso espiritual, em nós nos renovarmos para uma próxima semana. Então, esses ciclos fazem para o ser humano. É uma bênção, uma dádiva. Então, chega nessa época do ano, realmente é o que você falou. Nós fazemos um balanço do ano. De repente, é o momento que muitas pessoas... É o único momento que muitas pessoas têm para repensar a vida, para projetar o próximo ano, rever alguns conceitos, alguns valores. Mas eu acho que o mais importante aqui, Marcelo, é claro, esse fato é muito importante, nós entendemos isso, o mais importante é entendermos que nós também somos cíclicos. A nossa vida é um ciclo, né? A gente aprendeu isso com o Rei Leão. Quando o Simba vai morrer, ou melhor, o Mufasa vai morrer, ele explica isso para o Simba, né? Filho, esse é o ciclo da vida. Um dia eu vou morrer e você vai assumir o meu lugar. Isso faz parte. Nós crescemos, nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Isso é muito importante, nós não perdemos isso de vista. Porque a gente vive um momento, e nós, por sermos a imagem e semelhança de Deus, nós temos um raciocínio, uma consciência, que muitas vezes não quer aceitar essa verdade, né, da morte. Que, na verdade, nós não fomos criados para morrer, né? Nós fomos criados para sermos eternos, mas o pecado nos colocou nesse ciclo de vida e morte também. Então, toda essa compreensão que a gente tem da vida, associada à tecnologia que nós temos hoje, a oportunidade de vislumbrar o futuro de várias formas diferentes, fazer projeções, como nós brincamos aqui no começo. Nós temos várias ferramentas e mecanismos de projetar o futuro. Nós podemos fazer projeções econômicas, projeções políticas, né? Um novo governo está subindo ao poder agora, então nós fazemos várias projeções políticas para o ano que vem, projeções econômicas, enfim, na área da saúde, olha, o coronavírus deu uma arrefecida, agora como é que vai ser daqui para frente? Então, nós temos ferramentas informacionais e tecnológicas que nos dão a noção de futuro. E nós temos também um grande aparato para a gente ver nosso passado. Então, hoje você senta de frente com um computador, você consegue ver fotos, ou pelo menos pinturas, da descoberta do Brasil, fatos e dados, da sua própria vida. Eu estava até conversando com a Karen hoje, vai ser muito legal para essas crianças que estão nascendo agora, já na época das redes sociais, quando elas estiverem velhas, elas quiserem contar a vida delas para alguém, elas vão lá na timeline do pai ou da mãe e vai pegar as fotos desde quando era bebê. E vai falar assim, olha como eu era aqui, ó, e vai arrastando lá, vai subindo. E vai contando a vida dela todinha, vai estar tudo ali alinhado cronologicamente na linha do tempo do pai ou da mãe, ou de algum parente, enfim. Então, assim, nós temos um sentimento de presentificação. O que é isso? O passado e o futuro parece que estão todos juntos aqui no presente, aqui agora. E isso faz com que a gente perca essa noção de ciclo. Parece que nossa vida é uma linha só. Passado, presente e futuro estão todos compactos aqui hoje e eu posso acessar qualquer um em qualquer momento. Só que é uma falsa sensação. Isso é uma influência externa que a gente recebe, que casa com um desejo interno, né? Nós temos esse desejo de sermos onipresentes. Né? A Eva tinha esse desejo já dentro dela e foi muito bem explorado pela serpente. E ela caiu no papo da serpente.
Então nós temos esse desejo de sermos onipresentes, de estarmos em todos os tempos, em todos os lugares ao mesmo tempo, e a tecnologia nos dá essa sensação de podermos estar, olha, eu quero saber agora o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia. Eu entro aqui na internet e eu vejo. Então eu tenho essa sensação de estar em qualquer tempo, em qualquer lugar, aqui e agora. Mas isso não é a minha realidade. A verdade é que o tempo está passando para mim. E eu já tenho uma idade que eu não tinha 10 anos atrás. E daqui 50 anos eu não estarei mais aqui, com certeza. Com certeza não, que eu vou estar com 85 anos, poxa, estou chutando baixo. Poderia chutar uns 60 aqui, 70 anos, né? Então, a verdade é que o ciclo da vida, para mim, está correndo. Aquela areia da ampulheta está indo embora. E é muito importante a gente não perder isso de vista. Porque senão a gente começa a se apegar demais às coisas terrenas e a gente acaba banalizando e fazendo mau uso do nosso tempo, né, Marcelo? Exatamente. E assim, a gente faz o mau uso e quando a gente não compreende que nós somos cíclicos também, nós temos um início, nós temos um meio e nós temos um fim, a gente acaba querendo viver, estando no fim, querendo viver no início. E aí você vê estudos que falam, né, o ser humano como tem amadurecido tardiamente. E isso é um problema. Ou outras pessoas que querem retardar a velhice, fazendo uso de mecanismos aí que acabam dificultando mais ainda a aparência, como excesso de plásticas, né, para tentar trazer um corpo que já não condiz mais com a idade. E essa aceitação também precisa passar pela nossa mente. O tempo passa para todo mundo, o tempo chega para todo mundo. Todos nós iremos morrer, isso é um fato. Até fazendo uma menção honrosa aqui, né, do falecimento do Pelé, ele citou uma frase, né, Diego, que você até comentou essa frase, né, que não foi que ele falou? O colateral da vida é a morte. Então, até o Edson morre. Talvez o Pelé não queira morrer, né? A fama, Pelé, pelo menos, vai ficar. A fama vai ficar, mas o Edson, ele partiu. E é justamente isso, o colateral da vida é realmente a morte. E nós envelhecemos. Recentemente, estava vendo o álbum meu de casamento, e eu brinquei, falei, eu acho que eu enganei a Viviane, hein, porque esse cara que ela casou já é outro completamente diferente, né? E o tempo passa, e a gente precisa aceitar isso. A gente precisa aceitar o momento que estamos e agir conforme o momento em que estamos. Planejar aquele momento que estamos e viver aquele momento que estamos. Então, a previsão para o ano de 2023, talvez que você esteja aguardando aí muitas previsões, viva de tal maneira que que faça sentido para o teu momento de vida. Entenda o teu momento de vida e viva ele. Não queira viver lá atrás, e se você ficar olhando muito para trás, vai te trazer uma depressão e uma frustração por um momento, e se você também viver muito lá na frente, também vai te trazer um desespero de você ver que talvez você não vai chegar lá onde você gostaria. Então, às vezes as pessoas... Quer ver um exemplo disso, Diego? As pessoas, por exemplo, você está num show, você está num jogo, você está num evento, as pessoas, elas não vivem mais o momento. Elas pegam o celular e filmam um momento que elas estão vivendo para posteriormente ver aquele momento que elas estão vivendo ali na história. Isso não faz sentido. Então, se eu pudesse deixar uma palavra para você de previsão para o teu 2023 e além, viva o teu momento. Faça valer a pena. Essa é uma frase do Jack com a Rose no Titanic. Lembra dessa frase, Diego? Sim. Eles se encontram. É interessante que eles vão se encontrar num relógio. Você já viu essa cena? Eles se encontram justamente no relógio, onde essa frase é dita: fazer valer a pena. É uma mensagem muito, muito bonita ali, realmente, de fazer o tempo valer a pena, fazer o tempo correr ao nosso favor.
Porque naturalmente ele já corre contra. Até porque a gente tem o costume de ver o tempo como se fosse uma posse, né? Mas o tempo não é uma posse. Até tem gente que fala que tempo é dinheiro, né? Porque ela pensa dessa forma. Subconscientemente, ela pensa no tempo como se fosse dela. Ela já faz uma projeção de vida. Eu tenho 90 anos, então eu vou vender meu tempo aqui até os 60, me aposento, depois eu vou curtir a vida. Olha só, como se ela tivesse realmente esse tempo de vida, mas nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Porque esse ciclo de vida, para alguns, ele pode ser bem mais reduzido do que para outros. Tem esse agravante ainda. Por quê? Porque o tempo é uma dádiva de Deus para nós. O tempo é uma dádiva. Deus nos dá graciosamente o tempo de vida que nós temos aqui nessa terra. Então, se você tem um tempo de vida, use-o, como o Marcelo falou. Faça valer a pena. Faça o seu melhor com gratidão a quem está te dando. Sabendo que não é a sua academia, não é o seu jeito de se alimentar somente, não são os seus cuidados médicos que vão manter tua vida. Você acha que o Pelé não tinha dinheiro para viver até os 150 anos? Tinha. Ou Mas mais. Deus não quis. Deus não quis. Deus não quis. E quantos outros milionários morreram bem mais jovens do que o Pelé? Porque Deus falou, acabou o tempo. Eu dei a vida, eu posso tirar. Então nós temos o tempo como uma dádiva de Deus para nós. Então nós temos que reconhecer isso. Reconhecendo isso, a gente vai procurar viver com mais gratidão, com mais leveza, sem deixar as coisas para depois. Porque eu vejo muitas pessoas que são desenganadas pelo médico, né? Quando o médico chega e fala assim, olha, fulano, você, infelizmente, você está com uma doença X e você tem uma expectativa de vida de, sei lá, mais 2 anos, vai. A pessoa, automaticamente, o que ela vai fazer, Marcelo? Ela vai fazer uma revisão das prioridades dela. Ela fala, poxa, se eu tenho 2 anos de vida, eu não posso mais perder tempo, certo? Então eu tenho que fazer uma escala de prioridades. O que é prioridade para mim agora? Viver para minha família. Aí a pessoa vai colocar a família lá em cima. Se a pessoa crê em Deus, ela vai colocar Deus acima. Falando, agora eu preciso me relacionar melhor com Deus, aparar as arestas, porque eu estou partindo, né? Então ela vai viver melhor com Deus, ela vai aproveitar mais os momentos em família, ela vai começar a perdoar quem ela não perdoava, porque ela achava que, vou viver muito tempo, não preciso dessa pessoa, então. Mas aí, como a situação mudou um pouquinho, ela começa a repensar a vida dela. Aí eu te pergunto, essa pessoa fez uma revisão das prioridades porque ela recebeu uma notícia médica. Mas quem garante que você ou eu não iremos antes que essa pessoa, antes de 2 anos? Antes que essa previsão médica chegue nos alertando. Sem receber alerta nenhum. Então, assim, é mais prudente a gente não esperar chegar nesse ponto para nós fazermos uma revisão das nossas escalas de prioridade para 2023. O que vai ser prioridade na minha vida para 2023? Começa por aí. Eu vou glorificar a Deus com a minha vida em 2023? Vou. Então, quais projetos que eu posso colocar e implementar para o ano que vem que vão honrar o nome de Deus na minha vida? Como eu vou tratar a minha família o ano que vem? Como eu vou perdoar melhor o ano que vem? Como eu vou amar mais? Como eu posso amar mais as pessoas que me rodeiam o ano que vem? Então, a gente precisa fazer essa escala de prioridades antes de fazer qualquer plano. Porque se a gente ficar nessa onda de que, eu tenho muitos anos de vida, eu vou priorizar sempre eu mesmo. Eu vou cuidar da minha aparência, eu vou buscar um trabalho, um serviço estético, vou buscar uma academia, vou rever minha alimentação. Ok, tudo isso é muito bom, desde que isso seja só um meio para o fim, que é viver com um propósito para Deus e para as pessoas que te rodeiam, para as pessoas que convivem com você. Então, assim você consegue realmente fazer uma previsão saudável para 2023, sabendo que sua vida é cíclica, que o teu ciclo pode ser mais curto do que você imagina, que, portanto, você precisa fazer uma escala de prioridades decente, que honre a Deus, aprenda a viver para Deus. Se você crê realmente em Deus, que nem eu vejo, né? As pessoas falando, Pelé tá com Deus, vai com Deus, Pelé. As pessoas querem, as pessoas creem, pelo menos nessa hora, dizem crer que existe uma vida além. Se você realmente crê, por que você já não passa a viver para Deus aqui agora? Já que você deseja viver a eternidade com Ele. Então já coloque Deus na tua rotina, coloque Deus no teu dia a dia. Comece a conhecer esse Deus com quem você deseja passar a eternidade.
Porque é meio que ilógico, é irracional você falar assim, ó, desejo morar com Deus, mas enquanto eu não moro lá, que se dane Deus. Deus, espera eu lá. Quando chegar lá, a gente troca ideia. Aqui eu vou curtir de balde essa vida. É insano isso aí, é meio incoerente, né? Soa como é como se esse Deus e essa eternidade que você almeja fosse uma falsa esperança, fosse uma ilusão só para dar aquela acalmada no teu coração para que você continue vivendo essa vida inconsequentemente. Então que a gente possa realmente para o ano que vem pensar nessa escala de prioridades, sabendo que o tempo não é nosso, o tempo é uma dádiva de Deus, né, Marcelo? E o principal de tudo isso aí para fazer um embrulho assim, Diego, bem bonito, é criar uma mentalidade de vida eterna. Tá? Porque estamos no aqui e agora, mas o aqui e agora é apenas uma fagulha do que tem pela frente, e aí por isso que são previsões para 2023 e muito além. Precisamos curtir aí na nossa mente essa ideia de uma vida eterna e vislumbrar ela. E as minhas ações hoje na história vão ser impactadas por essa mente que está lá na eternidade. Tem uma frase que eu gosto muito de um curso que eu dou, que eu falo assim: poucas coisas que eu fiz, faço ou farei terão um impacto para daqui 100, 200 anos. Mas o que eu faço vislumbrando a honra e a glória de Deus vai deixar um impacto eterno. Justamente por isso, porque quando eu tento ter uma mente de vida eterna, o que eu faço aqui afeta lá, nessa eternidade. E parece loucura, parece algo extremamente distante, às vezes até cansativo por ser muito tempo, mas é muito tempo porque a nossa mente ela é finita nesse sentido de calcular o tempo, de 1 a 12, mas a eternidade ela é incalculável. A eternidade ela não tem começo, ela não tem fim. É até difícil de você definir sem você falar eterno é eterno. Então a nossa mente finita não consegue compreender o infinito. Então crie essa mentalidade de uma vida eterna e você vai ver que o teu aqui agora, a tua história, o hoje, ele vai ser impactado por essa mentalidade. Você quer ver um exemplo? Jesus mesmo, ele no Sermão da Montanha, ele fala para as pessoas: olha, vocês estão ansiosos demais, gente. Eu vou parafrasear Jesus aqui, tá? Vocês estão ansiosos demais, vocês estão muito preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Olha, me digam uma coisa, quem de vocês aí pode acrescentar ao curso da vida de vocês um côvado? A medida do côvado era do teu dedo aqui, do meio até o cotovelo. Nenhum de nós pode acrescentar isso à nossa vida. A resposta ela era retórica. Jesus ele sabia muito bem. Todo mundo que estava ali sabia muito bem que era impossível, que é impossível. Mas o que Jesus estava querendo dizer para eles? Olha, gente, vocês estão preocupados com coisas que são passageiras, coisas que têm tempo. Se preocupem naquilo que é eterno. E aí ele diz: olha, busquem primeiro o reino de Deus. Isso sim é eterno. Essa é a mentalidade eterna que eu estou falando. Busque o que é eterno. E o teu aqui agora vai ser afetado de tal maneira que você vai conseguir dormir melhor. Você vai diminuir os seus ansiolíticos. Você vai passar a se preocupar menos com muitas coisas que de verdade são secundárias. Mas por causa do tempo, nós colocamos prioridade naquilo que não é prioridade. Nós damos o selo de importância para aquilo que não é tão importante assim. E aquilo que de verdade é importante e tem valor, nós colocamos preço e acabamos vendendo por um trocado aí muito barato. É por isso que pessoas no leito de um hospital, Diego, não chegam ao receber um diagnóstico de: olha, você tem 2 horas de vida. Imaginando a família do Pelé por esses dias. Com certeza, uns 15 dias atrás,
eles já devem ter recebido a notícia de que ele não teria muito tempo de vida, né? Porque a situação já era muito difícil e o pessoal estava, os familiares indo para o hospital e tudo mais, com certeza já tinham sido desacreditados da vida dele. Eu fico imaginando uma pessoa no leito de morte recebe essa notícia do médico e fala assim: doutor, eu preciso de mais 2 horas para eu humilhar mais o meu empregado, né? Eu preciso de mais um dia para eu maltratar o meu pai e a minha mãe. Você já viu alguém fazer isso no leito de hospital? Eu nunca vi. Não tem. As pessoas ali, elas passam a realmente enxergar o que é importante, o que tem valor e o que tem preço. Então não coloque preço naquilo que tem valor, que são as coisas eternas. Cultive uma mentalidade eterna e o tempo aqui agora vai fazer muito mais sentido para você. Muito bom, é verdade. A gente vive muito preocupado com as coisas dessa vida, como você citou essa fala de Jesus, e eu lembrei aqui, tem uma frase do George Shaw, que ele diz o seguinte: há 2 tragédias na vida. Uma é a de não obter tudo o que seu coração deseja, e a outra é obter. Ele está dizendo o seguinte, que se você não conquista o que você deseja, você vai correr sempre atrás com aquele desejo de frustração, com aquele sentimento de frustração. E se você conquista, você perde o propósito de viver. O que tem de gente aí que conquistou o mundo e perdeu a razão de existir, não está escrito. Tem muita gente assim nessa situação. Isso quer dizer o seguinte, que é o que a gente está falando para você aqui. A gente não pode rodar no eixo do desejo. O desejo não pode ser o eixo da nossa vida. Aqui que eu fazer uma lista de desejos para 2023. Não pode ser isso. Porque isso é muito pouco. É uma vida muito pobre. É uma vida muito limitada. Porque se você atinge o teu desejo, vai vir sempre outro, e outro, e outro, e outro. E você nunca vai se saciar. E se você não atinge, você vive frustrado. Como se o seu desejo fosse aquilo que te salvaria nessa vida. Que faria tudo ter sentido. Qual é o eixo que nós devemos colocar na nossa vida para rodar? A gratidão. Se eu como, se eu bebo, se eu faço qualquer outra coisa, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Por quê? Eu tenho que ser grato a Ele. Tudo que eu faço aqui nessa vida é por amor e graça de Deus por mim. Se eu tenho uma esposa, se eu tenho filhos com saúde, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho um dom espiritual, tudo isso foi Deus quem me deu. Se Deus quem me deu, eu tenho que viver por gratidão. Quem vive por gratidão, vive leve. Vive vendo a vida sempre pelo melhor ângulo. A gente vive aqui nessa vida com a lei da percepção. Nosso cérebro, ele sempre vai focar naquilo que você mais pensa. Então, por exemplo, sua esposa ficou grávida. De repente, você vai perceber um monte de mulher grávida. Você comprou, sei lá, um Jeep Renegade. De repente, você vai ver só Jeep Renegade na rua. O seu cérebro, ele vai sempre ser tendencioso para aquilo que você está programado para perceber. Então, se você só percebe o lado ruim da vida, só o que te falta, só o que você não tem, só aquilo que o outro tem, então sua visão vai ficando cada vez mais poluída e as suas esperanças vão se esvaindo. Agora, quando você começa a olhar e pontuar e fazer como aquele hino do cantor cristão, começa a contar as bênçãos. Conta as bênçãos, conta quantas são. Você vai começar a ver quantas coisas Deus já fez na tua vida. Do quanto você tem que ser grato a Deus. E aí isso vai te gerando um ciclo de alegria, de bem-estar, de satisfação em Deus. E aí você vai aprendendo que a sua alegria realmente é estar no centro da vontade de Deus. E aí você vai começar a adquirir essa visão eterna, esse desejo de eternidade. Porque Deus, o nosso relacionamento com Deus não pode se resumir ao medo do inferno. Mas tem que ser motivado pelo desejo de viver eternamente esse relacionamento de amor com Ele. Então, essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar nesse último vídeo do ano que nós decidimos fazer aqui para vocês. É isso mesmo. Amem a Deus. Vivam para a glória de Deus. Gastem cada minuto do seu tempo para a glória de Deus. Porque é isso que você vai usar e usufruir eternamente. Lá na eternidade, você vai colher
tudo que você plantou aqui na eternidade. O que você plantou para essa própria vida vai ficar para trás. Mas o que você plantou aqui para a eternidade, você vai colher por toda a eternidade. Eu queria terminar, Diego, lendo Eclesiastes capítulo 3, eu acho que é um bom desfecho. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no... Isso aqui eu já li, né? Verso 11. Verso 12, 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem que todo o seu trabalho, de todo o seu trabalho. Isto é o dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Eu acho esse verso 15 assim, de uma sabedoria tremenda. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Olha só, parece o jornal da Folha de São Paulo de amanhã, né? Verso 17. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a boa obra. Deus tem um tempo para tudo. O que basta é a gente se adequar a ele. Que 2023, então, seja o ano Kairos de Deus para a tua vida, né? O tempo oportuno, onde Deus fará grandes coisas na sua vida, que nos assiste aqui, neste momento, tá bom? E bem-aventurados aqueles que têm tempo, porque é esse a quem Deus usa. Amém. É isso aí, gente. Um abraço, fique com Deus. Feliz 2023 para todos nós, Diego. Feliz 2023 e tamo junto aí, se Deus quiser. Até o próximo, voltar. Né? Até o próximo, ou até Jesus voltar. É isso aí. Um abraço. Valeu, tchau.